Muito bem, estamos de volta, 11 horas e 26 minutos, uma ótima manhã. Olha, lembrando os nossos telespectadores e também os nossos ouvintes, estamos no FM 90,3, no AM 1250, estamos no facebook.com/tvplanweb. Amanhã nós teremos o amistoso da seleção brasileira. Amanhã tem Brasil e Argentina e esse jogo será transmitido pela TV Plan. Você acompanha esse jogo amanhã pela TV Plan, 7 horas da manhã, e aqui na Rádio Difusora também, nos 90,3, tá bom? A TV Brasil fechou nesse contrato com a CBF e a TV Plan, né, faz parte da TV Brasil, então o jogo amanhã da Seleção Brasileira no canal 47 e 50, vai no 51.HD, você vai se surpreender com a imagem digital aqui da TV Plan. Bom, gente, são 11 horas e 27 minutos, deixa eu dar as boas-vindas ao nosso convidado, Paulo César Silva. Paulinho Coruminas, presidente, né, do partido do PSB, né, Paulinho? PSB isso. Aqui em Poços de Caldas. Paulinho Coruminas já foi prefeito, concorreu nas últimas eleições, já foi vereador também. Tem uma trajetória bacana na política aqui do nosso município. Bom dia, é uma honra imensa recebê-lo aqui. Seja bem-vindo ao Estúdio News, Paulinho. Obrigado, Marcelo, obrigado, Chico, obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês e quero cumprimentar pelo programa, por essa nova roupagem aí que a gente está ao mesmo tempo nas rádios e na TV. Parabéns ao Grupo CIOF por esse trabalho e é um prazer enorme, eu sempre fico muito honrado e muito feliz de estar aqui com vocês. Deixa eu brindar aqui a sua presença, desejando saúde, paz e sucesso, antes de mais nada. Com uma caneca linda aqui, ó, personalizada, parabéns, Marcelo. Paulinho, e aí, eu tava conversando com o Paulinho aqui, aliás, eu acompanhei uma entrevista, quero mandar um abraço ao Rodrigo, lá do Viva Poços. Você fez uma participação com ele. Isso. Eu acompanhei toda a sua fala, né? Belo programa. E lá você disse que não sairia candidato. Seu nome está sempre... seu nome sempre à tona, é natural. Eu brinquei com você há pouco, Paulinho, mas como assim? Você não consegue sair da vida política. Você, né, de certa forma, já deixou o seu nome marcado aqui na história de Poços de Caldas. Verdade. E aí, você realmente não é candidato? O seu nome não está à disposição para uma possível candidatura a deputado? Não, Marcelo. Eu já sentei com a minha família, já sentei com os amigos e não sou candidato a deputado, não vou participar, mas quero muito contribuir com a minha cidade, quero muito contribuir com Poços de Caldas. Acredito que nas últimas eleições Poços de Caldas são muito prejudicados com um número enorme de candidatos e consequentemente nós acabamos ficando sem representação tanto no Congresso quanto na Assembleia Legislativa e Poços de Caldas ficou aí à mercê de ter seus representantes, o que é uma tradição. A maior cidade do sul de Minas, o maior colégio eleitoral aqui do sul de Minas e sem candidatos. Então o nosso objetivo é focar, eu particularmente quero muito dar essa contribuição, não sendo candidato, para que a gente tenha um número menor de candidatos e possa fazer representantes em Poços de Caldas. Tenho acompanhado isso, estou na política, estou na vida pública, mas agora como um apoiador, como um colaborador e não como candidato. Paulinho, a cidade foi muito prejudicada. Eu não diria um racha, mas a quantidade de candidatos que apareceram nas últimas... E nessa parece que nós teremos novamente candidatos. Pois portanto, né? A cidade... É claro que nós vamos ter aí uma análise a ser feita, ainda estamos assim, bastante distante ainda das eleições, mas é importante ter cuidado. Nós não sabemos qual que vai ser a prática, a questão de não ter mais coligação, lista única dos partidos, tudo isso pode acontecer e o quadro pode mudar completamente, sabe, Marcelo? Se isso realmente passar a lista única, isso com certeza os partidos vão ter que ter mudanças, aí não vai ter a coligação proporcional, vai ser uma eleição diferente, pode ser que isso também contribua para que tenha um número menor, mas o que precisa primeiro é ter a consciência. Eu sou um que tenho a consciência de que nós não podemos correr mais esse risco e eu estou abrindo mão de ser candidato para que tenha menos candidatos e possamos fazer os nossos representantes. Eu já tentei para deputado e não fui feliz, não tive uma votação que me honra, me orgulha muito, mas é uma campanha muito difícil,
precisa ter muito recurso. Eu tive muita dificuldade de recurso e não tive êxito. O dinheiro ainda faz a diferença, Paulinho? Infelizmente faz. Por isso que precisa ter reforma política para mudar todo esse quadro, porque acaba se elegendo pessoas que têm um potencial de recurso financeiro maior, porque acaba tendo uma maior condições de ampliar seu trabalho na região, nos seus cabos eleitorais, e isso infelizmente ainda existe e é complicado. Então eu não tenho essa condição, eu não fiz da minha vida pública uma profissão, então deixei de ser prefeito, estou aí batalhando, correndo, procurando emprego como muita gente, trabalhando com a minha representação, vivendo um momento complicado do país na crise. Então, mas se eu posso dar minha contribuição, se eu tenho esse legado hoje, se eu tenho esse capital político, eu quero poder contribuir com esse capital político para que possa ter representante. A reforma política, ela se faz necessária hoje, Paulinho. Muito Você disputou importante. as últimas eleições dentro da mini reforma política. Foi feita ali uma pequena mudança. Você, como candidato, sentiu essa diferença na disputa do ano passado já? Já, já avançou alguma coisa. Eu acho que precisa avançar mais. Eu acho que a questão do fundo partidário, ela acaba não chegando nas bases, ela fica focada nas direções partidárias, acaba não atingindo os candidatos do interior, principalmente das cidades. Então precisa ter uma reforma política, precisa se rediscutir como vai funcionar. E eu acho que isso tudo que está acontecendo com o país, essa Caixa 2, tudo isso com certeza vai ser fundamental. A análise desse Lava Jato vai ser tudo fundamental para que realmente se tenha coragem de fazer a reforma política necessária para que a gente possa ter eleições mais justas e dar oportunidade para novos. E eu acho também, sabe, Marcelo, que acredito, se fosse hoje as eleições, com a decepção e com tudo isso que está acontecendo no país, com essa corrupção, com esse histórico da maior história de corrupção da humanidade, não é do Brasil não, a população também quer mudar. Eu acho que tem consciência de que quer renovação, quer mudança, quer gente nova, quer outras pessoas, e eu acredito que isso com certeza deva acontecer. Espero que haja uma grande mudança no quadro dos políticos do Brasil. O Juninho Lima está falando aqui, um abraço para o meu professor de economia, o Paulinho. Belezinha. Tá mandando um abraço para você aqui, Obrigado, Juninho. Obrigado pelo carinho. Aliás, eu entrei na vida pública por causa dos meus alunos. Eu não era, nem tinha pretensão de ser candidato. Eu iria tocar nesse assunto com você. E eu tenho muito carinho. Isso eu devo tudo aos meus alunos. Na época que dava aula lá no João Gênio, foram 9 anos de professor lá, fiz grandes amigos. Hoje eu encontro meus alunos, é sempre uma festa. Eu tenho muito carinho, muito respeito por eles, e eles que me incentivaram na época. Vai, vereador, e fui pela primeira vez e tive êxito, graças a Deus. Depois foram 16 anos na vida pública. Você sempre teve esse dom da oratória, fala muito bem, se expressa muito bem. Obrigado, Marcelo. De que forma hoje a educação, o ensino, um professor pode influenciar ou interferir na vida pública de alguém? Eu acho que política você faz no dia a dia. É no dia a dia. É no dia a dia. Você não, as pessoas falam, eu não gosto de política, mas indiretamente todo mundo está envolvido. Você faz política na hora que você vai no supermercado e questiona o preço. Você faz política na escola quando você reivindica melhorias na condição da escola. Política você faz. A política partidária, que as pessoas entendem que política partidária é a mesma coisa que política. Política você faz no dia a dia, você liga, você participa aqui do programa, reclama que seu bairro não está bem, que falta tampar o buraco, que a água não chegou, que a luz está ruim, que precisa melhorias, que precisa de limpeza. Tudo isso é fazer política, as pessoas fazem. Eu sempre procurei despertar isso muito nos alunos. Então, eu sempre procurei mostrar para eles que mesmo distante da vida política, ou aquelas pessoas que falam, eu não gosto de política, eu não vou nem votar, elas precisam entender que, independente da vontade dela, nós vamos ter presidentes, senadores, vamos ter governadores, deputado estadual, deputado federal, prefeito e vereadores. Então, se ela não participar de alguma forma para melhorar, com certeza está dando chance, porque quem sabe para os piores estarem lá. Então você tem que participar, porque é o destino, é sua vida, é sua família, é o seu país, é a sua cidade. Então a participação ela é fundamental, e é isso que eu sempre procurei despertar nos meus alunos, e eles sempre foram muito bacanas, e em função disso me estimularam a ir para a vida pública. Você criou uma legião de seguidores ali. Graças a Deus, e grandes amigos. Nunca reprovei um aluno em 9 anos. Eu era um professor daqueles que, quando percebia que um aluno não estava bem, eu focava nele, até porque eu acho que também a educação, sabe, o Marcelo, ela tem que ter uma mudança muito radical. Nós sabemos que dentro de uma família,
Nós sabemos, quem tem filho sabe que um filho tem a mentalidade diferente do outro. Imagina numa sala de aula que você tem ali 40 alunos com pensamentos diferentes e você tem uma prática única, achando que todo mundo tem que saber do mesmo jeito. Isso aliás, tudo evoluiu no mundo, menos a educação, menos a forma de dar aula. A prática das carteirinhas, daquele esquema que nós tínhamos lá no início do século passado, é até hoje a mesma coisa. É a carteira, os alunos ali, é uma regra única, é ensinar para todos da mesma forma, sendo que nós temos que fazer uma mudança. O sistema é engessado, Paulinho? O sistema é engessado, é arcaico, e educação ela tem que mudar. Você tem que perceber no aluno o seu potencial e ter a condição e a capacidade para que ele possa se destacar naquilo que ele tem potencial. Essa história de você achar que todos são iguais ali na sala, isso é completamente errado. Você sabe que uma pessoa é completamente diferente da outra. Cada um tem o seu ritmo de aprendizagem. Claro, então acho que a educação precisa evoluir. Eu lá no meu tempo eu já procurava isso, por isso que eu focava num aluno que estava com dificuldade, aquele que queria desistir. Teve alunos que eu fui buscar em casa. Vai desistir não, vamos lá. E hoje eles me agradecem, são alunos assim que se formaram, estão aí, já são advogados, são pessoas que estão aí na vida cotidiana, casados, têm filhos, porque eu sempre procurei ter um foco diferenciado. Acho que educação é isso, a gente tem que dar o mínimo da contribuição da gente e valorizar também a categoria, né? Porque quando você exige uma mudança na educação, isso passa também pelo reconhecimento e pela valorização do professor. A reforma do ensino médio também se faz necessária? Claro, eu acho que avançamos muito com essa oportunidade da reforma que está se fazendo, dando oportunidade. Isso já é o início de uma mudança. Você poder escolher as matérias, poder ter oportunidade de fazer um curso profissionalizante, já com a oportunidade da extensão na universidade, dentro do mesma instituição. Nós estamos começando a avançar, mas ainda muito atrasado em relação a essa visão de que todos são iguais dentro de uma sala de aula, a regra é igual para todos, a prova é uma coisa muito injusta. Eu tenho muita dificuldade em querer achar que todos têm que entender da mesma forma, sendo que as pessoas são diferentes. Já que nós estamos falando das reformas, vou citar aqui a trabalhista, né, que já praticamente passou, e temos a reforma da Previdência também. Eu concordo que o país, para ter credibilidade, para poder melhorar a economia, Marcelo, ele tem que passar por essas reformas. Eu só tenho algumas dúvidas com relação à questão da Previdência, no que eu acho que se houvesse um sistema de fiscalização para quem é devedor da Previdência, pudesse pagar aquilo que deve para a Previdência, talvez o custo para os trabalhadores teria sido menor. Porque hoje grandes corporações, bancos que ganham bilhões e bilhões aí nos seus balanços, são grandes devedores do INSS. Se eles pagassem a sua dívida, talvez nós tivéssemos um equilíbrio maior. Você pega grandes corporações, inclusive algumas que estão aí envolvidas no Lava Jato, grandes devedoras de impostos, né? E é muito injusto, é tudo muito injusto. Você pega um cidadão comum que vai lá na Caixa Econômica para conseguir um empréstimo, talvez para retomar a sua vida, é uma dificuldade enorme. Aqueles, às vezes, que estão atrasando sua parcela de pagamento de um pequeno empréstimo tão enorme, e de repente você vê que essa mesma instituição, que é uma instituição, uma estatal, enfiou dinheiro nesses vagabundos que estão aí roubando o país com uma facilidade. E até fora do país, né? Até fora do país. Então a injustiça ela ainda prevalece e isso é muito ruim. Paulinho, quando professor, como o seu vereador mais votado da história de Poços de Caldas? E prefeito também. Com a maior votação da história. Tive esse privilégio e esse reconhecimento, mas fruto do meu trabalho e porque eu acho que quando você está na vida pública, e é por isso talvez que hoje eu tenha aí alguma dificuldade, porque quando eu me dediquei à vida pública, eu abri mão de tudo que eu tinha na vida privada com relação a trabalho. Eu deixei de ter meu comércio, eu deixei de ser professor e fui me dedicar, porque eu acho que a gente recebe um salário tão alto e que você não pode ter um segundo trabalho. Se você se elegeu vereador, se você se elegeu prefeito, vice-prefeito, você tem que dedicar, porque você recebe um salário e tem que estar 24 horas à disposição. E foi isso que eu procurei fazer. E fruto desse trabalho e dessa dedicação e dessa mostra, porque falava assim, o salário é alto, na minha época era bem mais baixo do que o outro, mas eu falava, é verdade, então você tem que fazer valer aquilo que você ganha. Tempo integral. Tempo integral. Então eu me dediquei, eu abri mão e fui cuidar. 24 horas
histórias. Eu lembro de um caso que aconteceu quando o Paulinho era prefeito, aqui no bairro José Carlos. Foi uma chuva, uma enchente. Isso. E eu lembro que eu cobri esse caso. E você estava lá durante a madrugada. Fui pra lá e ajudei a tirar a água de dentro das casas. Lembro disso. Lembro disso, ali atrás, ali da delegacia. Nós tivemos ali, até por isso eu fui depois, desmontei aquele ginásio que estava ali, que era um ponto de droga, aquele ginásio, e levei a UPA para lá, porque ali era complicado. Fizemos uma canalização, resolvemos o problema, mas naquela época eu estava, quando o Kennedy teve enchente, eu estava lá junto, porque eu acho que tem que ser assim, você tem que demonstrar e a sua preocupação e tá lá, dar a cara, a tapa, para a população poder reivindicar e ajudar, ser solidário. Não era para aparecer, não era para nada, era para mostrar que as pessoas que tinham a responsabilidade sobre aquilo que estava acontecendo estavam ali para prestar solidariedade e ajudar. Eu lembro que eu com um rodo lá puxando, tirando água de dentro da casa das pessoas, porque eu sentia que aquilo era minha obrigação. Mas não era só naquele momento. Depois também resolver definitivamente o problema, que foi o que nós fizemos. Não foi também. Um marketing político, foi algo do coração, você esteve lá. E nem Olha, você sempre usou esse slogan, bom de coração. Pois é. Talvez esse também seja graças a Deus eu tenho essa marca, bom de serviço e bom de coração. Mas às vezes você erra também por ser bonzinho demais também, sabe? Nós pecamos por isso também. Às vezes você tem que ter uma certa postura. Eu reconheço que de repente eu posso ter... Não me arrependo de... Ninguém pode se arrepender de ser bonzinho, de ser bom. Bom você tem que ser sempre. Agora bonzinho, aquela coisa que as pessoas aproveitam de você para levar alguma vantagem, talvez esse lado de ser muito bonzinho, posso ter errado em algumas coisas também. Reconheço isso e aprendi também com a vida pública isso. Nós aprendemos muito com isso. Muito, muito. E você às vezes tem que ser justo, aquela história de que você tem que não dar o peixe e ensinar a pescar. Eu sou muito de dar o peixe, porque eu achava que a pessoa está necessitada. Você faria muita coisa diferente hoje. Se estivesse prefeito, faria muita coisa diferente. Não, você amadurece, você aprende. Desde nomeação de secretários e tudo. Certeza, com certeza. Existe muita falsidade na política, Paulinho? Muita, e talvez seja essa um dos motivos da minha também querer ficar fora desse meio. Não que não vá fazer política, porque eu tenho que ter a responsabilidade, mas eu quero que tenha pessoas realmente comprometidas. E aprendi com isso. Você vai aprendendo. Tem uma frase que diz o seguinte: quando você quer saber quem são seus verdadeiros amigos, quem são seus amigos, dê uma festa. Agora, se você quer saber quem são os verdadeiros amigos, fique doente. Você vai ver que são muito poucos que vão te visitar. E na vida pública é assim. Você, enquanto está prefeito, você tem aquele monte de gente ali. Depois que você deixa o poder, você vai percebendo que as pessoas vão se distanciando. E com isso você vai aprendendo que os verdadeiros amigos são pouquíssimos em relação àqueles que você tinha achando que eram seus amigos. A Sidneia está perguntando aqui, ela está prestando atenção muito na sua maneira de se expressar aqui, Paulinho. Obrigado. Ela está falando que o Paulinho está falando que... Será que ele não vai mais fazer política? Será que ele não será mais candidato em hipótese alguma nas próximas eleições? Nessa eleição agora, para deputado, ele já confirmou, já tinha confirmado antes lá no Viva Postos, eu acompanhei a entrevista e aqui também no Estúdio News. Mas e das próximas eleições? Teremos agora para deputado. Pois é, mas eu não pretendo também não é meu foco. Não voltar mais, Paulinho? Não. A minha intenção é não ser mesmo candidato. Eu acho que deixei minha marca, dei meu legado. Posso andar pra rua hoje de cabeça erguida, não tenho nada que macula a minha imagem, mas assim, não penso, eu tentei 2 vezes candidatura a prefeito depois que fui prefeito, não obtive êxito. Isso é um desgaste, Paulinho. Você percebe que a população ela não te quer mais para aquela coisa, né? São 2. É claro que os momentos mudam, que você pode lá na frente ser a pessoa que a população quer. E eu acreditava nessa última eleição de Você confiou muito nas pessoas, Paulinho. Você foi muito atacado. Você foi muito atacado. E a família você se comportou nesse momento? Eu pensei em você até com relação à família na época. Na realidade você sofre muito e você sabe que eu tive um desgaste muito grande, foi uma campanha muito difícil, as pessoas dizendo que eu era inelegível.
foi um trabalho de convencimento constante, aquela luta sozinha, aquela luta difícil que você o tempo inteiro mostrando que você... Tanto é que eu provei porque eu fui candidato, né? Então, mas é muito difícil e aí você percebe que a população quer outros nomes e você tem que respeitar a vontade do povo. Eu dei 2 oportunidades depois que fui prefeito de voltar à prefeitura. E a população escolheu outro nome, eu respeito e torço para que tudo corra bem. Você chegou a fazer aquela ligação que todos os candidatos Claro. fazem para o prefeito eleito? Com certeza. Você chegou a fazer? Fiz, com certeza. Fiz pro Heloísio, quando eu perdi a eleição para ele naquele primeiro ano. Eu fui a primeira ligação, saiu o resultado, eu liguei para desejar boa O sorte. que você fala no momento desse, Paulinho? Eu desejo boa sorte, peço a Deus que ilumine, que ajude, porque eu quero o bem da minha cidade. Independente de você ser o gestor ou não, eu quero, é aqui que eu escolhi para viver, que eu constituí minha família, a cidade que eu amo, a cidade que me acolheu, que me deu a oportunidade de ser o gestor dessa cidade. Então eu não posso, de hipótese alguma, achar que porque eu perdi a eleição que eu quero que a cidade vá mal. Se a cidade for mal, a minha família vai ser prejudicada, meus amigos serão prejudicados. Então eu desejo sorte e peço a Deus que abençoe. Fiz a mesma coisa com o Sérgio e ligo e torço. O Sérgio, inclusive durante a campanha, em que o Sérgio teve aqueles problemas, inclusive um estresse muito alto. No debate aqui da TV Plan. Da TV Plan, eu fui o primeiro, terminou o debate, eu que liguei para saber, para desejar boa sorte, para ser solidário, porque eu acho que independente de disputa política, você tem adversários, você não tem inimigos. Eu não penso assim, eu quero que a minha cidade vá bem, quero que o Sérgio vá bem. Se eu puder ajudar de alguma forma, eu quero ajudar para que a população seja beneficiada. E eu acho que quem é político de verdade é aquele que pensa da forma que é o melhor para a sua cidade, porque aquele que quer como aquela velha história, né? Quanto pior, melhor para mim essa frase não cabe, ela é extremamente antiética. Dr. Glaucir Antônio Modesto mandando um bom dia. Dr. Glaucir é um grande amigo, um grande conselheiro. Aliás, eu quero cumprimentar o Dr. Glaucir e todo o Ministério Público pelo trabalho não só em Poços de Caldas, mas também o que o Ministério Público está fazendo pelo Brasil. Parabéns a todos eles. Aliás, o bicho está pegando hoje, né, em Brasília, novamente, terceiro dia, a cassação da chapa Dilma Rousseff e Temer. Vou pegar aqui o gancho desde o início. Paulinho Columinos, professor, na época militante do Partido dos Trabalhadores. Tem um histórico dentro do PT. Você tem um histórico dentro do PT. Eu já recebi aqui outros representantes do PT, vou fazer a mesma pergunta. O Partido dos Trabalhadores, depois que chegou ao poder, ele se perdeu, ele se corrompeu? Você acredita que hoje os grandes nomes, Luiz Inácio Lula da Silva, José Disseu, que foi condenado, enfim, eles realmente têm culpa no cartório? José Disseu ficou confirmado porque ele foi condenado, mas e Lula e a sua tropa? Eu não tenho a menor dúvida disso e fico triste com isso, também não tô... Eu fui uma das pessoas que morava em São Paulo, participei do movimento estudantil, ajudei a fundar o Partido dos Trabalhadores. Em 79 eu estava ajudando a coletar assinaturas para fundar, acreditei nesse partido, vim para Poços de Caldas, ajudei no partido aqui, fui candidato e eleito pelo PT no primeiro mandato. E depois eu percebi logo ali que o PT era muito bom e tinha uma proposta ideológica maravilhosa para o país. Só que quando chegou no poder se corrompeu. Se corrompeu mesmo, Paulinho? Completamente. A visão era de poder, de permanência no poder. E isso não é só no âmbito nacional. Também nos municípios, nas prefeituras. E eu aqui em Poços de Caldas, quando percebi isso, eu logo saí do partido. Você saiu por causa de quê do PT? Por conta disso, eu não tinha espaço, a cobrança muito grande. Você crescendo, seu nome aparecendo. E aí tem que puxar o tapete, porque você não pode ser maior do que outras lideranças. E ao mesmo tempo, se você questionava qualquer tipo de atitude que era contrária àquilo que você sempre defendeu, você era criticado, você era chamado em diretório para responder isso, como se fosse uma inquisição. Eu, enquanto vereador, tive umas 4 reuniões que eu fui convocado pelo diretório municipal para questionar a minha posição enquanto vereador na Câmara Municipal, porque eu era oposição na Câmara e estava votando alguns projetos que era da situação. Você votava pelo município, não pelo partido? Votava pelo município, não pelo partido. Então isso foi criando um desgaste lá atrás. Então lá já percebi, já deixei o partido e depois a sequência foi aí. Felizmente foi muito antes de tudo isso acontecer, eu já tinha saído do partido. E as grandes intelectuais do PT, aquelas grandes pessoas que eu aprendi a admirar quando na fundação do partido. Muitos saíram. Saíram todos.
Tilda em Santiago, Plínio de Arruda Sampaio. Tilda é mineiro. Tilda é mineiro, suplente de senador do Aécio Neves. Isso, 3 milhões de votos. Foi foi embaixador do Brasil em Cuba. Isso mesmo. Pelo governo do Lula, é um grande amigo. Então, grandes pessoas, grandes lideranças. O doutor Hélio Bicudo sempre foi uma referência de ética e de conduta no partido. Quando você vê que essas pessoas deixaram o partido, você fala, eu estava certo, saí na hora certa. Hoje, falando da política local, você esteve no Legislativo, atuou no Executivo também. Hoje há uma grande, como que eu poderia dizer, a oposição tem cobrado muito a atual administração. Como que você analisa, Paulinho, já que você está meio que fora da política, eu gostaria da sua análise desse momento da atuação, né, da bancada do PT aqui no Legislativo, cobrando algumas atitudes do Executivo. É extremamente normal, eu só não gosto quando isso é feito de forma radical e inconsequente. Eu acho que a cobrança e o Legislativo ele tem uma função que é primordial, que é fiscalizar os atos do Executivo. Agora, quando você faz isso com o intuito de poder denigrir ou de querer derrubar a qualquer forma, eu não concordo que as coisas têm que ser cobradas, têm que ser fiscalizadas, mas ao mesmo tempo tem que ter responsabilidade e fazer isso de uma forma legal, de legalidade, e não simplesmente por ser o adversário político e tudo. Eu sempre fui oposição à Câmara enquanto vereador e sempre fui uma oposição propositiva. Se eu não tivesse algo melhor para oferecer, então eu não propunha. Ou eu tinha uma proposta melhor, ou eu me calava. Então essa forma de agir do Legislativo ela é fundamental, independente do partido. Ela é fundamental. Então quando você faz uma oposição radical, ela não é salutar nem para a cidade, nem para a administração, emperrar projetos, emperrar avanços, ela é muito ruim. Agora quando você faz isso com o intuito de ajudar, ou ao mesmo tempo de alertar, porque às vezes também é um alerta. Eu fui prefeito, teve projetos que eu retirei da Câmara, quando o vereador, mesmo de oposição, mostrava, ó, não vai por aqui, tem um erro, retira, você tem que ter humildade também de reconhecer quando alguma coisa não está caminhando bem. Então nunca tive essa dificuldade. Na minha administração, 4 anos, eu cheguei a ter a maioria da Câmara como oposição a mim, até pela minha postura de algumas situações de não... Foi muito cobrado. Fui muito cobrado, por não favorecer, às vezes, vereador. Eu era cobrado, Marcela, tem uma oportunidade interessante, que eu dava atenção demais e que eu fazia um papel de prefeito que eu estava fazendo como se eu fosse um vereador, despachante, atendendo as pessoas na prefeitura. Isso tirava um pouco o poder dos vereadores. E eu, às vezes, dava preferência em atender a população e os vereadores, às vezes, tinham que esperar para ser atendidos. E isso era muito cobrado. Então, eu comecei a ter problemas com os vereadores. Mas eu entendi o seguinte, na hora de pedir voto, eu fui pedir. Na hora de atender a população, eu tinha que atender. Então, eu chegava ali na prefeitura, sem agenda, quem estava lá para ser... Você falava? Eu atendia. Fazer os mutirões de atendimento, exatamente. Então eu tive muita dificuldade com a Câmara, mas nunca deixamos de aprovar todos os projetos, que ao mesmo tempo você tinha diálogo e tinha convencimento. Paulinho, você é vice-prefeito, junto com o doutor Sebastião Navarro, depois ganha a eleição com os pés nas costas para prefeito. Eu não posso deixar aqui de forma alguma de reconhecer que aquela grande vitória nossa foi pelo nosso grupo político. Eu sou uma pessoa que já tive aí momentos em que o doutor Sebastião ficou um pouco chateado comigo, mas eu em momento algum, por isso agora estou muito feliz dessa aproximação. Vocês estão se reaproximando? Foi citado e todo mundo sabe, houve um rompimento vocês temporário. Romperam. E até por bobagem, que hoje nós já esclarecemos, às vezes por intriga, por fofoca, por uma série de mal-entendidos. É aquela falsidade que a gente fala fica dentro... no meio ali, a pessoa semeando. Hoje, graças a Deus, não, e nunca deixei de reconhecer o que o doutor Sebastião representou para mim enquanto uma pessoa que me ensinou, confiou em mim como vice-prefeito, me deu poder enquanto vice-prefeito. Tanto é que eu despachava diariamente na prefeitura. Fui o primeiro vice-prefeito a realmente ter uma ação atuante quanto vice-prefeito. E isso criou uma marca que ficou depois. Tanto o Lizar veio fazendo a mesma coisa e hoje o professor Flávio também é um vice-prefeito atuante. Claro que eu não peguei nenhuma secretaria, mas o doutor Sebastião foi uma pessoa que eu aprendi a fazer política com ele e foi meu adversário ferrenho lá na época do PT contra, aquela história do PFL e tudo, mas aprendi a respeitá-lo, a conhecê-lo e eu tenho muita admiração, muito respeito e muita gratidão ao doutor Sebastião Navarro por esse grande ensinamento, por essa grande oportunidade que eu tive de conviver com ele. E só tive aquela votação, Marcelo, que foi a sua pergunta, em função do grupo e em função do trabalho da administração do doutor Sebastião, que me elegeu depois prefeito. Essa reaproximação aconteceu agora após as eleições? Foi, esse não. Contato entre...
Nós nunca tivemos uma relação de inimizade ou de falta de respeito, sempre encontrando respeitosamente. E eu nunca deixei também de reconhecer, sempre que eu tive a oportunidade, mesmo nesse momento de afastamento, eu nunca deixei de reconhecer a importância e quem era o Dr. Sebastião Navarro, não só para a minha vida pessoal quanto político, mas para a história de Poços de Caldas. E agora muito mais feliz porque nós somos amigos em comum hoje, de estarmos sentando, tomando cafezinho e conversando sobre política, inclusive a conjuntura nacional. Amanhã, e com ele e com a Tereza, que é uma pessoa... A Tereza estará aqui conosco amanhã. A Tereza é uma grande... Eu tenho dito o seguinte, eu fui candidato a deputado, a Tereza foi candidata a deputada, nós somos aqui disputando o mesmo espaço na cidade e por isso que eu falo agora, inclusive o que eu falei lá atrás, estou abrindo mão e acho que tem que ter gente nova, acho que a Tereza é um nome, tem um histórico, vai ter uma ajuda fundamental do Dr. Sebastião, que tem um conhecimento. Estou sentindo o apoio da sua parte aí para a Tereza. Não, hoje se tivesse que fazer uma definição assim de quem eu apostaria na política local, eu não tenho dúvida, eu já andei conversando com a Tereza, é claro que ela mesma ainda não tem certeza, está esperando toda essa definição com relação a coisa, mas tenho conversado muito com ela e se eu puder contribuir de alguma forma, eu quero contribuir. Quero sim. Eu tenho, até por uma gratidão. Hoje você apoiaria a Tereza Navarro? Apoiaria, com certeza. Apoiaria a Tereza Navarro. Tenho defendido esse nome, porque não só pela gratidão, pelo que eu aprendi, mas também porque eu acho que tem que ter gente nova, sabe? Eu acho que tem que ter renovação e o que o povo está pedindo aí o que o povo está pedindo aí nas ruas é essa renovação. Muito bem, nosso tempo está acabando. Aliás, renovação é algo também constante aqui nas eleições municipais de Poços de Caldas. Nunca tivemos um prefeito reeleito. Nunca tivemos. Tivemos o Paulinho com uma votação expressiva, depois veio o Luiz com uma votação expressiva também. Entra o Sérgio agora, que é um nome também diferente, né? E isso deve ser uma tendência daqui para frente, Paulinho. Eu acho que se a gente aprender, prefeito não se candidata à reeleição, né? Porque não é uma tradição da cidade. Executivo só uma vez. Ninguém querer quebrar essa coisa, porque parece que a cidade tem sempre essa visão de renovação. E aconteceu. Eu tive a oportunidade, enquanto o Dr. Sebastião estava prefeito, de ficar bastante tempo na prefeitura. Ele viajava, buscava recursos. Eu atuei muito, ele falava que nós éramos 2 prefeitos. E fui o prefeito eleito na sequência. Agora, uma reeleição mesmo, Poços de Caldas nunca... Prefeito pode sair e voltar, como o Dr. Sebastião foi prefeito e depois voltou e foi prefeito de novo, né? 2 mandatos. Mas a reeleição, ela em Poços de Caldas, nunca aconteceu. 15 segundos, Paulinho, para essa resposta. Chapa Dilma e Temer, será caçada? Olha, eu acho que se tem coisa errada, tem que acontecer, mas eu acho que pro país não é bom mudança agora. Eu acho que falta respeitar tão pouco, a Constituição. Eu acho que falta tão pouco para as eleições e por mais que nós tenhamos problema, tem que ter uma mudança, tem que caçar, tem que punir aqueles que fizeram corrupção, mas eu acho que toda mudança que compromete o andamento do país, eu acho que o país, a princípio, está indo num caminho com perspectivas de melhora. Qualquer mudança agora eu acho que é um grande risco de retrocesso e falta tão pouco para a gente, 2018 está aí, para que a gente tenha bons nomes, novos nomes. Então acho que se a gente conseguir conduzir o país até lá, fazendo as mudanças que precisam ser feitas, é fundamental. Então acho que não vamos levar vantagem com qualquer alteração agora. Ele foi o nosso convidado, Paulo César Silva. Paulinho Columinos confirmando, não é candidato, seu nome não está à disposição, né, para a candidatura aí, uma possível candidatura a deputado. Só aqui, mandaram uma mensagem aqui, Paulinho, a Iris, um abraço ao meu amigo Paulinho, o melhor patrão que eu já tive. A Iris trabalhou na época da Corumbina, tem um carinho enorme pela Iris, hoje também é uma grande amiga, uma mãe maravilhosa e outra marca que eu deixei também, Marcelo, quando nós tivemos a Coruminas aqui, meus irmãos, foram várias pessoas que passaram, trabalhou com a gente, nunca tivemos um problema com um funcionário, nunca tivemos uma ação trabalhista, sempre foi uma relação de família e não foi diferente com os funcionários da Coruminas, que todos também têm uma relação de carinho. Obrigado, Iris. Um beijo pra você e pra sua família. Paulinho, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade, viu? Marcelo, eu não vi o tempo passar. Parabéns a vocês, parabéns pelo programa, a todos os telespectadores, aos ouvintes. Foi uma alegria estar aqui participando. Pra mim é uma honra. Quando vocês me convidaram, eu falei, eu não sou candidato. Falou, não, mas você vem pra contar disso. Então,
Então, esse carinho, esse respeito e essa forma como vocês sempre me receberam aqui no Grupo Cioff, sempre foi muito bacana. Eu agradeço de coração e, mais uma vez, parabéns por esse programa, por essa forma dinâmica do programa. Eu estou muito feliz e um grande abraço, uma boa tarde a todos e que Deus abençoe a todos nós e a nossa cidade e o nosso país, principalmente nesse momento. Com certeza. Vamos embora. Daqui a pouco estarei gravando mais uma edição do Plantão Especial à noite, ao vivo, em 7h40 da noite aqui na TV Plan. Não se esqueçam, amanhã às 7 da manhã tem jogo da Seleção Brasileira na TV Plan e aqui na Rádio Difusora. 7 da manhã, Brasil e Argentina. Fiquem com Deus. Estúdio News, o imediatismo do rádio na sua TV. Paulo Marcelo! Estúdio News, apoio cultural. Bom Pastor, tranquilidade e segurança para você e sua família. Protex Extintores, nós cuidamos da sua segurança.